Jesus, aleluia. Ele se humilhou, mesmo sendo Deus. Ele não tomou a usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Ele teve um viver humano de cerca de 33 anos e meio nessa terra. Ele comeu com os humanos, ele andou com os humanos. Ele era simples. Ele era alguém sem aparência boa, porque ninguém olhava para ele. Não é aquele Jesus que nós estamos acostumados a ver nos filmes, olhos azuis, cabelos compridos. A Bíblia diz que ele não tinha aparência alguma. Como é que era possível olhar para um homem deste? Como ouvir um homem desse que não tinha aparência alguma? Mas esse homem era o próprio Deus. Não tomou usurpação ser igual a Deus. Ele viveu cerca de 33 anos e meio nessa terra, pregando o Evangelho, pregando o arrependimento, pregando a salvação. Que está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Raça de víbora, arrependei-vos. Deus pode suscitar essas pedras como filho de Abraão para adorarem o Senhor. Expulsou os demônios, curou os enfermos, mas não tinha aparência nenhuma. Não havia nada que atraísse o Senhor Jesus. Aquele que seguisse Jesus, de fato, era aquele que era escolhido por ele. Porque era um homem que não tinha aparência, não tinha dinheiro, não tinha riquezas, não tinha bens que atraísse alguém, não tinha um lugar para reclinar a cabeça, como diz a palavra. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quer dizer, seguir Jesus era colocar a tua vida em risco, porque ele não tinha aonde reclinar a cabeça. E os discípulos uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, nós que te seguimos, o que é que iremos receber de volta? O Senhor falou para eles explicitamente: 100 vezes mais no presente e 100 vezes mais no porvir. Entenderam? Aleluia. Mas ele teve uma morte dolorosa, a morte da cruz, que era reservado para os piores ladrões. E com ele estavam 2 ladrões naquela cruz. Mas ainda assim ele se humilhou, aleluia. E ele foi até a cruz. E na cruz ele foi até o Hades, na sua morte. E na sua morte, no primeiro dia, as pessoas zombavam acerca de Jesus. As pessoas olhavam e diziam que ele não iria ressuscitar, que aquilo tudo que foi falado era uma cantiga, tudo aquilo que ele ministrou não tinha peso algum. Aquilo que ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar, isso não existe. Jesus não vai ressuscitar. Amados irmãos, a grande promessa que nós temos, que Jesus prometeu, a grande promessa que nós temos é o Espírito Santo. Essa é a promessa, é o Espírito Santo. Espírito Santo estará convosco. Mas quando eu morrer, ressuscitar, ascender aos céus, aleluia, todo aquele que crê no Senhor Jesus receberá o Espírito Santo. Essa é a grande promessa. A grande promessa não é transformar nossa vida em grandes riquezas. É bom que nós tenhamos isso. E teremos isso, se Deus permitir. Mas a grande promessa é o Espírito Santo, para começar o trabalhar de Deus em nossas vidas. Tanto ao segundo dia, houve ainda acusação, houve ainda zombaria. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou em glória. Aleluia. Eu acho que ainda não chegaste lá. Todos os reis, todos os soberanos foram ao Hades, nunca mais voltaram.
Os grandes, os poderosos, os que se intitularam ser alguma coisa, nunca mais voltaram. Mas Jesus morreu, primeiro, segundo, terceiro dia, ressuscitou em glória, com poder, aleluia. Porque aqueles que estavam mortos com ele, no Hades, também ressuscitaram com ele. Isso chama-se o poder da ressurreição. Esse mesmo poder está em nós. Quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos com Cristo. E ao terceiro dia nós ressuscitamos com Ele. Esse poder está em nós. O poder da ressurreição. O mesmo que ressuscitou Jesus está em nós. Porque aquele que crê em Jesus, ainda que morra, mas viverá. O poder da ressurreição está em nós. O livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Também disse Deus. Isto aqui está no singular. Na deidade existe apenas um único Deus. Não temos dois deuses. Existe apenas um único Deus. Também disse Deus. Está no singular. Amém? Moisés, o Senhor falou para ele, para dizer ao povo, não tereis nenhum outro Deus à vossa frente. Aleluia. Irmão, nós não temos um outro Deus à nossa frente. E não teremos. Amém. E não poderemos ter. Façamos. Aqui está no plural. Façamos. Aqui conseguimos perceber a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho morreu por nós, nos redimiu. Aleluia. Isso nós iremos encontrar no livro de Efésios. E o Espírito Santo, ele veio nos carimbar, veio selar a garantia. Aleluia. Então o Pai nos escolheu antes de você nascer, antes de você vir no ventre materno, Deus já havia te escolhido. E o Filho, Jesus Cristo, já havia morrido por nós, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Deus já sabia que nós iríamos pecar. Deus já sabia que o homem no jardim iria pecar. Deus havia preparado uma salvação para o homem. Aleluia. Deus sabe quando você vai pecar. Deus sabe quando você vai estar fora da sua presença. E Deus prepara sempre uma salvação para nós. E Deus nos avisa antes de acontecer alguma coisa. O problema é que o ser humano não consegue perceber os sinais, mas Deus fala. Ele falou à mula de Balaão. Deus fala de várias maneiras, de muitas formas. Deus fala conosco. Deus fala com você. Deus não fala hoje apenas por pastores, evangelistas, mestres, profetas. Deus fala a cada um de nós de várias maneiras. Deus usa sinais, Deus usa as circunstâncias para falar com você. Mas o problema é que o homem carnal entende as coisas carnalmente. E o homem espiritual entende as coisas espiritualmente. Mas Deus fala conosco. Antes de você pecar, antes de você cometer um erro, Deus fala com você. Deus fala muito conosco. Nós é que não conseguimos perceber quando Deus fala conosco. Na tua casa, Deus fala sempre. O problema é que você não consegue perceber quando Deus está a falar. No seu esposo, Deus fala. Na sua esposa, Deus fala. Deus fala. Deus fala relativamente aos teus filhos. Mas o problema é que nós endurecemos o nosso coração. O problema é que nós não conseguimos perceber quando Deus está a falar. Quando é Deus que está a falar e quando não é Deus que está a falar. Quando Deus fala, a paz. Quando Deus fala,
há tranquilidade. Mas quando Deus não fala, não há paz, não há tranquilidade. Deus, quando fala, há paz. E a resposta de Deus. Tudo o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus não falou, não vai se cumprir. Façamos o homem à nossa imagem. A imagem reflete algo interior. Deus criou o homem com espírito e a alma. Amém? Espírito, a alma, que é retratado com a imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Nós somos a imagem de Deus. Nós temos o espírito, nós temos a alma. No nosso espírito, nós temos a parte líder, que é a consciência. Não é? Paulo usa isso em Romanos 9, falando que Deus a quem eu sirvo é meu espírito e testemunha a minha consciência. Quer dizer, Deus que nós servimos no nosso espírito, na nossa consciência, não nos deixa mentir, não nos deixa enganar. A consciência é a parte líder do nosso espírito. Consegue ajudar-nos a definir o que é certo e o que é errado. Sempre que nós tivermos que cometer alguma coisa, a nossa consciência não nos deixa enganar. Amém? A nossa consciência funciona. Porque o corpo e o espírito são opostos. Não há relação entre o corpo e o espírito. Ou seja, a carne e o espírito são opostos. Não há relação entre a carne e o espírito. Porque a carne quer praticar as obras da carne. Só que o espírito, como é oposto, não permite com que a carne pratique as obras da carne, as suas obras. Por quê? Porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então o Espírito consegue brigar, né? No bom sentido, para que a carne não se manifeste, para que nós sejamos levados para o Espírito. Um dos elementos do nosso Espírito é a comunhão. Deus criou a comunhão em nosso Espírito. A comunhão para termos contato com Deus, para falarmos com Deus, para desfrutar, para orar, para ler a Bíblia. Quantos de nós, os cristãos, não temos a Bíblia? Não é normal? Nós falamos durante estes dias, os deputados da Assembleia Nacional, eles usam um elemento-chave. Que elemento-chave é esse? É a Constituição. A Constituição é a lei magna de uma nação, de um Estado. Se não tiver a Constituição, não tem como nós nos cingirmos, nos dirigir. Nós precisamos da Constituição para o Estado. Para a igreja, para os cristãos, nós precisamos da Bíblia. Amém? O cristão deve possuir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia é um dos testemunhos, ou seja, a Bíblia é uma das heranças que nos mostram que Deus existe. Porque a Bíblia foi soprada por Deus. A Bíblia é o falar de Deus. Os homens cheios do Espírito Santo falaram da parte de Deus e escreveram a Bíblia. Então, a Bíblia é o falar de Deus. O cristão deve possuir a Bíblia. Tem que ter a Bíblia. Para ler a Bíblia. Ler a Bíblia é ter contato com Deus. Como ler a Bíblia? Devemos usar a sabedoria. Devemos usar a nossa mente. Devemos exercitar o nosso espírito para tocarmos em Deus. Deus é espírito. Amém. E importa os que o adorem em espírito e em verdade. A intuição Deus colocou no espírito do homem para poder obter sentimento interior.
Deus fala no nosso interior. Assim que estás a ouvir a palavra, Deus fala no seu interior por meio da palavra. Deus fala por meio da palavra no seu interior. Ele fala, quando você ora ao Senhor, Deus coloca sentimento no seu interior. Há pessoas que choram, porque Deus está falando no seu interior. Porque a palavra de Deus não volta de mãos vazias. Ela é como a espada de dois gumes. Não volta de mãos vazias a palavra do Senhor quando vem. Vem para repreender. A palavra de Deus vem para trazer a luz nos nossos caminhos. Vem para repreender a nossa condição. Louvado seja o Senhor. Deus criou esses elementos completamente perfeitos, sem nenhuma contaminação. Quanto à alma, Deus criou com 3 elementos também: mente, vontade e emoção. A mente é para pensarmos as coisas de Deus. A vontade é o livre-arbítrio que nós temos. Deus colocou um livre-arbítrio a cada um de nós. Por exemplo, para virmos à reunião, para virmos ao culto, é o livre-arbítrio que nós temos. Deus, ao colocar o homem no jardim do Éden, Ele disse: cultiva e guarda o jardim. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Deus nos dá um livre-arbítrio, o poder de escolha. O homem está sempre acostumado a escolher do lado errado. O Senhor falou para o homem: essa árvore que está aqui no meio, do conhecimento do bem e do mal, não toque. Porque no dia em que tocar, certamente lhe será aberto os olhos. Não toque. Mas coma, aleluia, de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores que estão aqui no meio. Mas esse aqui, não toque. Deus nos dá livre-arbítrio, mas Ele também nos avisa, Ele nos auxilia. Ali, não vai. Quantas vezes Deus fala para você: esse caminho não vai. Se for para esse caminho, vai chocar. Se tomar essa decisão, vai dar errado. Não vai ser frutífero. Não vá para esse caminho. Mas nós somos insistentes ao falar de Deus. Insistimos e queremos ir mesmo assim. Eu sou assim, eu nasci assim. A minha mãe concebeu-me assim. Eu cresci já assim. Eu continuarei a ser mesmo assim. A minha opinião é que vale. É o que eu decido, é o que tem que ser. Ah, é? Mas louvado seja o Senhor, aleluia. Deus, o plano de Deus não pode ser frustrado. Isso, Jó fala disso, Jó 42, não é? O plano de Deus, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Deus quer se expressar nessa terra por meio do homem. Então vem Jesus, aleluia. Vem Jesus, morreu por nossos pecados, mas tinha que ser alguém qualificado, tinha que ser alguém perfeito, tinha que ser alguém que não tinha mácula, não tivesse mácula algum, defeito algum. Jesus veio e morreu por nós, morreu por nossos pecados, morreu por nossas ofensas, morreu por tudo aquilo que nós... Aí você se pergunta: mas eu não estive lá no jardim? Não, nós viemos da descendência de Adão, todos nós nascemos do pecado. Amém? Amém. Hoje não tem necessidade de levar uma criança à escola para aprender como pecar. Não, porque já nascemos da descendência de Adão, já nascemos no pecado. O pecado jaz sempre à porta. Portanto, Deus não nos predestinou para a salvação, certo? Deus não nos predestinou para a salvação. A predestinação de Deus foi para a filiação. Versículo 1 diz a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 5. Estamos a acompanhar? Nos predestinou para ele. Aqui vem adoção. O literal aqui é filiação. Porque nós não somos filhos adotivos. Nós somos filhos legítimos. Porque nós nascemos da água e do Espírito. Amém? Nos predestinou para ele, para a filiação de filhos. Filiação de filho está muito relacionado com filho que cresce. Porque para herdarmos a herança do Pai, precisamos crescer. Na Constituição angolana, não é um pouco por todo mundo, é considerado maior de idade com quantos anos? 18 anos. Para poder herdar a herança do Pai, digamos que seu pai seja alguém muito rico, seus pais muito ricos, e você tem 16 anos, eles partiram para a eternidade, deixaram muitos bens, tem 16 anos, é possível herdar essa herança? É possível? Não. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Nada. Mas ele ficará sob os tutores para o ajudar a crescer. Então, a vida da igreja, o viver da igreja, é um viver que nós estamos debaixo dos tutores, que são pastores, evangelistas, anciãos, irmãos, né? Profetas, vários irmãos, para nos ajudar a crescer, para que cheguemos à medida da estatura, à plenitude de Cristo, para que podemos herdar a herança que é Cristo mesmo. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo o bom prazer. Nós queremos herdar a herança, mas para isso nós precisamos crescer. Gênesis capítulo 25, versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos de concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Conseguiu perceber? Ao Isaac, o que o Senhor fez para o Isaac? Ele deu tudo o que possuía. Deus, aos filhos, ao seu filho legítimo, Deus quer nos dar tudo o que ele possui. Amém? Tudo que ele possui. Deus quer nos dar uma herança. A herança de Deus é Ele mesmo. Para daquela coisa, alguém chegar na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Deus tem um grande propósito na tua vida. Você vai ser rico. Você vai ter muitos carros. O propósito de Deus nas nossas vidas é Ele mesmo se dispensar para dentro de nós. Por isso, a Bíblia diz que e todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Está registrado, bem? Nós seremos transformados. Nós estamos a ser transformados, conformados, renovados à imagem de Deus. Não basta teres uma vida cristã de 5 anos, de 10 anos, de 14 anos, se não há transformação da vida de Deus na tua vida. Desculpa lá pela novidade, ainda és uma criança, és um bebê espiritual. Não importa os anos que você tem, mas se Cristo não, a palavra de Deus não está a fazer efeito sobre você, você ainda é um bebê, como aquele bebê que está no colo ali da irmã. Você é um bebê. Você precisa de tutor, você precisa de curadores
para te acompanhar, ajudar-te a crescer. Você precisa de lições básicas para caminhar, porque ainda é criança. Muitos de nós ainda somos crianças espiritualmente. Temos muitos mimos ainda. São muitos mimos ainda. Temos todos tiques ainda de bebê. Espiritualmente somos muito bebês ainda. Precisamos de biberon para crescermos. Porque não mudamos. Continuamos nas mesmíssimas coisas. Para dar conta de uma criança, não é muita coisa difícil, pois é. Não é difícil. A criança, é só ver a criança. Nós temos aqui as crianças do outro lado. Para dar conta de algumas crianças, é fácil dar conta. As crianças têm uma característica de criança. Às vezes nós nos comportamos como uma criança. Não nos comportamos como um herdeiro. Não temos noção de que nosso pai é rico. Não temos noção de que nós iremos herdar a herança. Vê, para os faraós atingirem esse pódio de faraó, o descendente é criado dentro do palácio, nos costumes, nos procedimentos, está a ser treinado para amanhã assumir o trono. Deus está nos treinar, preparar na igreja. A igreja é um ambiente para que Deus nos prepare para herdarmos a herança do Pai. Não é outro lugar. Por isso o Senhor fala, não cessais de congregar como é costume de alguns. Ele se para de congregar é porque ele ainda é criança. Não tem noção das coisas. Não tem noção do perigo do que é não congregar. Então esse homem que Deus criou, pecou, Adão e Eva, o pecado entrou, como dissemos aqui há pouco tempo. E vamos entrar para um assunto que muito nos interessa para depois terminarmos a nossa comunhão. Gálatas capítulo 5, no seu versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito aqui? Levanta a mão. Aleluia. O que é andar no Espírito? Quem anda no Espírito, porque vive no Espírito. Viver no Espírito consiste em estar cheio do Espírito, obedecer a palavra de Deus. Você e eu obedecemos a palavra de Deus? Vamos lá ver aqui. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou engano da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Amém? Primeiro elemento, prostituição. A prostituição, nós podemos aqui bem entender, é quando um homem ou uma mulher que não é casado, tem mais de uma relação, tem várias relações. Isso é considerado como prostituição. Isso humanamente falando. Depois temos uma outra que desencadeia muito nos aspectos espiritual. Há muitos que são prostitutas espiritualmente, em se misturar com coisas espirituais que não são de Deus, óbvio. Isso é obra da carne, amém? A prostituição é obra da carne. Milhares de cristãos, você vê, irmão, desapareceu. Nem todo mundo, não, claro. Mas muitos, mesmo estando sentado, ainda vive na prática da prostituição. E rende lucro, né? Dá sempre algum dinheiro, dá sempre alguns trocados, dá carro, dá estabilidade,
Hoje quantas pessoas procuram e, por incrível que pareça, os filhos do reino têm boa aparência, não é? Ou não? Os filhos do reino têm boa aparência. Mas essa tua boa aparência não é para a prostituição. É para o reino. É para Deus. Outro elemento. Impureza. O Senhor fala que seguir a paz. E não, os impuros não herdarão o reino. A impureza é a contaminação. Quantas coisas nós nos contaminamos desse mundo? Coisas que não são Deus. Que mesmo aqui nessa ministração não teríamos tempo de estarmos aqui a descrever esse elemento. Porque adulto como somos, podemos compreender quantas impurezas nós trazemos para nós e levamos para nossas casas. Levamos para o nosso trabalho. Impurezas mancham o nosso coração. Por que nós limpamos sempre o pó da nossa casa? Porque nós não queremos ter impureza. Por que você limpa sempre o pó da tua casa? Porque impureza faz mal. Deus abomina a impureza. A impureza vem de muitos cantos. Buscamos em muitos lugares. Deus abomina a impureza. Lascívia, que é um conjunto de prazeres. São vários prazeres. Busca prazer em tudo. Deus é a fonte do prazer. Aleluia. Aleluia. O melhor lugar onde nós devemos nos sentir alegre, o lugar que satisfaz o nosso vazio, é as reuniões da igreja, é os cultos, é estar com os santos. Esse é o nosso melhor lugar. Nós podemos estar em nossos trabalhos, nós podemos estar em nossos negócios, podemos estar em viagens. Ah, não, para completar a minha satisfação, eu quero estar em Miami. Você vai para Miami, não completa a tua satisfação. Ah, eu quero estar em São Francisco para completar a minha satisfação. Não consegue. Ah, eu quero estar em Paris, quero ir para Disney. Não completa. Nada completa a satisfação nada satisfaz o homem. A única coisa que preenche o homem, o vazio, é Deus. Ah, muitos vão buscar prazeres em cigarro. Uns vão buscar cigarro, prazer. Um vai à busca do prazer na droga. Droga, vai cheirar mesmo. Para droga. Para esquecer alguma coisa. Não, eu sinto-me muito vazio. Ah, depois até escrevo no Facebook ou ali no Instagram, ou escrevo aí no WhatsApp, no estado, né? Eu aqui em Bahamas, eu aqui tal, colo ali com uma taça de champanhe, alguma coisa para satisfazer o seu desejo. Não consegue. Nós buscamos várias fontes para tentar acalmar essa lacuna. Não consegue. Idolatria. Idolatria é substituir Deus por uma criatura. Tudo aquilo que substitui Deus por uma criatura é idolatria. Deus falou para Moisés, repito, não tereis nenhuma imagem esculpida à vossa frente. Não pode ter. Porque eles têm boca, mas não falam. Têm ouvido, mas não ouvem. Têm nariz, mas não sentem. E não só, nós queremos levantar algumas pessoas, queremos idolatrar pessoas. Deus abomina a idolatria. Por isso falou para João. João, quando recebeu as revelações grandes do Senhor na ilha de Patmos, ele queria dobrar o seu joelho perante o anjo. O anjo disse: João, não faça isso. Adora a Deus. Aleluia. Não se dobre. Adora a Deus. O homem pode te ajudar, mas nunca se curva para um homem. Amém? Nunca se curva para um homem. Adoração a Deus, adoração, curvar-se é apenas
ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. E Deus abomina a idolatria. Ah não, eu com essa garrafa aqui, debaixo da minha cama, expulsa demônio. Isso é idolatria. É idolatria. Ah, mas eu sinto quando eu coloco lá debaixo da minha cama os demônios, não sonho mal. É idolatria. Nós não podemos ter absolutamente nada. Ah, vou colocar aqui um cordão para me ajudar quando o mal olhar, alguém olhar para o meu filho, meu bebê, o mal vai se espantar logo. Você pensa que o demônio tem medo daquela cordazita? Nada. É idolatria. O demônio não tem medo de uma garrafa d'água. Não tem medo de um bonecozinho que está ali embaixo. Sabe quando o jacaré foge? A água da chuva, a chover, o jacaré foge. Vai para o rio, vai para o lago. Não fez a mesmíssima coisa nenhuma. Saiu da água para a água. A nossa salvação não está na mão do homem. A nossa salvação está na mão de Deus. As cordas mexórrias. Ah, esse anel é do meu avô que me deu há muitos anos. Isso vai descendo de geração para geração. Isso é a proteção. Não é nada proteção. São pactos. São coisas abomináveis perante Deus. E Deus rejeita essas coisas. Deus rejeita algo que enerva o coração de Deus. É a idolatria. É substituir Ele. Glória a Deus. Feitiçarias. Feitiçaria, engano. Enganar pessoas. Praguejar pessoas. Deus abomina feitiçaria. As práticas de feitiçaria são obras da carne. Inimizades. Quantas pessoas nós temos inimizades com eles? Até mesmo na igreja. Eu não falo com aquele irmão. Mas você parte o pão, você ora, você diz que é temente a Deus, mas tem problema com os irmãos aqui dentro. Não fala com esse irmão, não fala com aquele irmão. Na tua casa mesmo, você não fala com teus irmãos, não fala com a tua irmã, não fala com teu pai, não fala com a tua mãe. Há inimizade. Eu nunca vou lhe perdoar. Essa pessoa nunca vou lhe perdoar. Essa pessoa tem a manifestação ou a evidência do Espírito Santo dentro dele? Não. Isso é obra da carne. Porfias. Ciúmes. Aleluia. Vivem ciúmes a vida toda. Iras. O Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixa o dia de hoje passar para outro dia, porque senão vai ser pecado. Você pode irar, mas se torna pecado quando passar para outro dia. Vai se tornar pecado. Então convém você ou perdoa a pessoa, ou então acalma o teu coração. Porque o teu Senhor fala, perdoai 70 vezes 7. E eu te pergunto, já estás em que número? Para essa pessoa que você não quer perdoar até hoje. E isso aqui é perigoso, porque ele começa a corroer os nossos ossos, o nosso coração, e tira paz do nosso interior. Não aceitar perdoar ninguém, você mesmo é prejudicado. Temos de perdoar o nosso próximo. Temos de perdoar os nossos parentes. Porque nós somos filhos de Deus. Discórdias. Tudo ele discorda. Em tudo. Não concordo. Vive a vida toda dele é assim. Discorda de tudo. Dissensões. Facções. Em pequenos grupos. Cria sempre grupos. Tanto no trabalho, cria grupinhos. O Senhor fala aqui,
Bem-aventurados são os pacificadores, que trazem a paz. Mas onde quer que você esteja, sempre promove divisão. Não é normal, meu irmão. Não é normal. Não é. Temos um viver do gênero. Não é normal. Onde nós estivemos, nós devemos proporcionar a paz. Não é normal onde você fica, no lugar onde você chega, causa sempre uma divisão, causa sempre problema, um grupinho sempre. Na igreja, causa sempre um grupinho. No trabalho, sempre um grupinho. Até no lugar onde você faz o seu negócio, também sempre cria um grupinho, mas para destruir outros, para falar mal de outras pessoas. Vive a falar mal de outras pessoas. Como é que Deus vai ter caminho em você? Como é que o Espírito Santo vai crescer em você? É muito difícil. Invejas, está no plural, invejas. O invejoso não é alguém que está interessado a ficar com a tua garrafa. Não. Certo? O invejoso não quer ficar com a tua garrafa. Essa garrafa é sua? Não. O invejoso não quer ficar com a sua garrafa. Mas o invejoso, o que ele quer é que você não fique com essa garrafa. Percebeu? Você tem um carro. O invejoso não quer ficar com o seu carro. Mas o invejoso, ele não quer que você fique com aquele carro. É completamente diferente. O invejoso luta por isso. Ele não quer que você tenha alguma coisa. Ele quer que você não tenha aquilo que você tem. Compraste um sapato. Ele não quer que você tenha aquele sapato. Mas ele também não vai usar aquele sapato. E assim esses elementos reinam no nosso meio como cristão. Sendo assim, Deus não cresce em nós. Bebedices. Bebendo um copo apenas de vinho não tem problema. Sim, bebendo um copo, bebendo mais outro. A Bíblia fala que, ainda em Efésios, embriagar, ou seja, enchei-vos do Espírito. Nós devemos embriagar com o Espírito Santo, não com vinho que há dissolução. Mas na Bíblia não está escrito que não pode beber bebidas alcoólicas. Tudo bem. Mas a palavra do Senhor apresenta as consequências do que álcool consegue trazer para o homem. Aos poucos, bebendo aos poucos, você vai ficar num estágio de opróprio. Não terás uma concentração própria de fazer as coisas. E obviamente são obras da carne. Você vai falar coisas, você vai praticar coisas que depois, no final de tudo, vai dizer: me bateram, me picaram, mas não senti absolutamente nada. Depois volta a fazer as mesmas coisas. Por isso aqui no livro de Efésios, o Senhor fala, capítulo 5, creio que versículo 18. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se nos enchemos do Espírito, o que haverá em nós? Temor. E vamos falar uns aos outros no temor do Senhor Jesus. O que a Bíblia nos aconselha é não olhar para o vinho quando ela escorre. Amém? Porque vai te atrair como um belisco. Vai te chamar a atenção. Vai te puxar aos poucos. Enquanto vai destilar, vai te chamar a atenção. Vai te puxar aos poucos. Vai te fascinar aos poucos. Estamos a falar de vinho. Estamos a falar de bebidas alcoólicas, misturando cervejas, entre outros mais. Vai te puxando aos poucos.
E você vai ter, com aquela cobiça toda, vai querer provar hoje, prova amanhã, prova depois da manhã. E daqui a pouco cai no estágio de embriaguez. E vai falar coisas com coisas. Por isso o Senhor fala, enchei-vos do Espírito, não desses elementos. Ah, mas eu quero ler um dia na Bíblia, o versículo que vai me dizer, não beba. Não, o Senhor apresenta as consequências do que isso pode causar. Hoje, muitas famílias são destruídas por causa de álcool. Muitas separações, muitos filhos, não é? Entraram no caminho da bebedeira. Tira-te a postura, tira-te a autoestima. Ah, eu bebo classicamente. Não tem beber classicamente. O Senhor quer nos ajudar e quer restaurar a nossa sorte. Às vezes até nós queremos beber escondida, né? Está vendo, irmão? Você esconde ali as tuas cervejas de lado. Deus está a ver. Porque isso te tira. Você quer buscar satisfação? Busque em Deus. Quer buscar o que preenche o teu vazio? Busca Deus. Busca as Escrituras. Ah, quero esquecer os problemas. Mas a forma de esquecer problema, nós como filhos de Deus, é a palavra de Deus. Tem louvores, tem hinos, tem adoração. É a melhor forma. É a comunhão com Deus, é o contato com Deus que nos leva a resolver os problemas. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resolve os problemas nossos. Glutonarias, né? Que come um comilão, não tem discernimento. Que o Senhor nos livra disso. Falamos aí, o profeta Eli, né? Comia tanto ali no seu assento que dificilmente levantava, ganhou tanto peso que no seu assento dificilmente se levantava. E até isso Deus, quando o Senhor estava a chamar Samuel, ficou muito difícil, ele ficou sem discernimento para perceber que Deus estava a chamar Samuel. Mais tarde é que ele lembrou, Samuel, quando ele te chamar, diz, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, mas depois 3 vezes. Então devemos ter o cuidado pleno. Louvado seja o Senhor. Coisas semelhantes a estas a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino os que tais coisas praticam. Amados, o Senhor já disse, se nós continuamos a praticar as mesmas coisas, se formos a praticar as mesmas coisas, não herdaremos o reino dos céus. Herdar o reino dos céus implica a manifestação do reino dos céus. Hoje o reino é um exercício para nós, mas amanhã será um galardão, quando Jesus voltar. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Não é? Ou estamos com dúvida? A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Porque a palavra diz, se a nossa esperança se limita nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis da face da terra. Somos mais miseráveis da face da terra. Se a minha esperança é conquistar as coisas dessa vida, sou o mais miserável da face da terra. Mas a nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Haverá rumores de guerra, terremoto. Haverá nação contra nação em termos de guerra. Mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado o percurso desse mundo no aspecto geopolítico, no aspecto econômico, no aspecto social. Isso ainda é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Isso com base ao livro de Mateus, capítulo 24. Mas o Senhor quer nos livrar das coisas, das obras da carne. Dissemos ontem, hoje, eu vou ser muito
Vou resumir, porque temos crianças na sala. Mas que o Senhor livra-nos. Isso não atua apenas aos jovens, aos mais pequenos, mas também aos mais velhos, aos casais. Nós temos uma vida muito ligada às coisas muito da carne, que proporcionam-nos ambientes malignos. Uma delas começa com as crianças e vai também para os mais velhos. A pornografia. Que Deus nos livra disso. Isso é um mal muito forte. Que começa nos nossos telefones, nos computadores, até no serviço. Está lá. O irmão está lá com aquelas imagens, aqueles vídeos. Incitam-te algo. Levam-te com a ideia, olha, a tua mente fica ocupado com aquilo e te levam depois a outro campo. Este campo chama-se campo da masturbação. Depois, ou para a masturbação ou para a prostituição. Que Deus nos livra desse elemento. Que não haja isso em nós. São elementos que o inimigo quer ocupar a nossa mente, quer martelar a nossa mente. E pouco a pouco, isso vai se tornando a nossa alegria, a nossa satisfação. E depois, você vai pecar com a irmã ou com o irmão, não por ato, mas nos pensamentos. Você fica com o teu telefone a ver filmes inadequados devido às crianças. Depois, como a pessoa não pode estar ali, e nem pode estar ali, nem vai estar ali, aí essa pessoa entra no seu quarto, entra no lugar escondido e faz o ato. Isso é pecado perante Deus. É obra da carne. Ocupa a tua mente e o Espírito Santo não tem lugar para crescer em você. Isso te afasta da presença de Deus. Não tens contato com a palavra, não consegues ter. Deus quer nos livrar. Amém? Deus quer nos livrar disso. Os homens têm muita prática do gênero. Você vê alguns no passado, no seu quarto tem muitas fotografias de várias meninas. Ele vai fazendo isso. Depois de ver tantos filmes, vai se satisfazendo com essas coisas. Hoje, a ciência evoluiu para o lado negativo, que hoje usa-se, inclusive, as crianças estão aqui no meio. As senhoras, sabem o que é que usam? Isto aqui é maligno. É maligno. Ah, não tem um parceiro. Então, como não tem um parceiro, então eu posso usar aquele elemento para substituir a presença de um homem. Mas não estou a pecar, estou mesmo sozinho aqui. Estou sozinha. Não, Deus abomina, são obras da carne. Porque hoje o pecado não é apenas por ato, mas por impressão pelo aquilo que você faz, pela motivação. Deus abomina esses elementos. Que Deus nos livra. Mas o fruto do Espírito é amor, aleluia. Amor é dar, aleluia. Paz. Longanimidade. O amor é Deus. Que é o amor ágape. Dispensa seu amor na família. Com o amor de Deus, alguém que tem fruto do Espírito, que é o amor, conseguimos abraçar os irmãos. Ao terminar a reunião ou o culto, não saímos logo aqui disparados para irmos embora. Queremos saudar o nosso próximo. Queremos saber como é que está. Somos aqueles que, em nossas casas, abraçamos as pessoas. Somos aquelas pessoas diferentes no trabalho. Temos o amor de Deus, é característico em nós. Temos paz. Há sempre paz no nosso interior. E nós somos pacificadores, transmitimos paz para as pessoas.
Longanimidade, somos longânimos. Não somos aqueles que fervem com pouca água. Do nada, comigo é assim. Não. Fruto do Espírito, aquele que tem o fruto do Espírito é longânimo. Dá tempo, dá oportunidade para o teu irmão, amém? Dá oportunidade, seja cordial, vai com calma, amém? Vai com calma. Dá o tempo a outra pessoa se arrepender. Ser longânimo, ser longânimo. Glória a Deus. Ser benigno, aleluia. Bondade, ser bondoso, ser fiel. Seja fiel a Deus, fiel aos irmãos. Mansidão, ser manso. Se você se esforçar em ser manso, não vai dar certo. Se o Espírito Santo tiver a agir como, amém? É fácil nós sermos mansos. Por outra, domínio próprio, que falta em muitos de nós. Temos sempre resposta na ponta da língua. Não temos domínio próprio muitas das vezes. Quando alguém vem para nos pisar no calo, não. Se há o Espírito Santo em nós, nós teremos o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Portanto, o que Deus quer falamos no início, Deus nos criou com o corpo, alma e o espírito. Amém, irmãos? Fruto da queda do homem no jardim, entrou o pecado. Com a vinda de Jesus, recebemos a salvação de Deus, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos regenerou. Quer dizer, nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo dentro de nós, passamos a ser nova criatura em nosso espírito. A nossa alma é a parte que está nesse momento em grande conflito, porque ainda não foi totalmente salvo por Deus. E nós precisamos fazer o esforço para viver e andar no espírito. O nosso corpo ainda não foi totalmente ganho por Deus. Que o Senhor fala, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Não é colocar faca e arrancar o olho, não. Se o teu olho te faz olhar para... Como é que é? Enequem. A cuca. Então o que você faz? Tapa. Não olha mais. Mas não queira nem olhar mais para a cuca. Se o teu olho te faz olhar para o pecado, esquiva. Não olha para lá. Isso é arrancar o olho. Se os teus pés fazem-te ir para as boates, as discotecas, o que você faz? Vai para a reunião, amém? Vai para a reunião, vai para a vigília, vai para a retiro. Não vá para aquele lugar. Arrancar é assim, vai doer. Não ir para a discoteca vai te doer. Mais ou menos você vem para a reunião. Vai estar aí, poxa, queria estar lá. Não é? Eu nunca fui para a discoteca. Queria estar lá. Nem sei quais muitos nomes aí. Mas o facto de você não ter ido para aquele lugar, isso dói. É como se tivesse arrancar os pés. O facto de você não ir para alguns caminhos que você sabe que são caminhos tortuosos, caminho que não é de Deus, dói. Mas essa dor mesmo é a edificação de Deus no Espírito. Deus está a se edificar. Nós conseguimos vencer muitas coisas. Conseguimos vencer em não ir para a discoteca. Conseguimos vencer não consumir bebidas alcoólicas. Conseguimos vencer a prostituição, mas às vezes não conseguimos vencer a idolatria. Faz só um check-up no seu viver. O que até hoje você não conseguiu vencer? E ora a Deus, para que Deus te ajude a vencer aquilo que você ainda não conseguiu vencer. Que Deus te ajude, mas que não se conforme nesse estado. Que não andemos nessas coisas. Faça esse check-up. Você vai baixar a tua cabeça, orando ao Senhor. Deus me livre. Porque o propósito de Deus
é Ele mesmo se dispensar para dentro de nós. É nós sermos iguais a Deus, não na deidade, mas na vida e em natureza de Deus. Ora ao Senhor, amém? Que Deus possa iluminar-te. Em que você tem falhado? Que Deus possa moldar. Se precisa de ajuda, tenha comunhão, chama os irmãos. Há pecados, há elementos que nós não conseguimos abandonar sozinhos. Precisamos de ajuda. Então peça ajuda aos irmãos para poder ser ajudado e ser liberto. Em nome de Jesus. Ora um minuto ao Senhor.